já me despeço porque temos mais gente para entrar aqui direto no nosso bate-papo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Boa. Então é isso, galera. Agora eu chamo de volta o Marcos Mortari, nosso outro editor de política, que já esteve aqui na condução do programa, para liderar nesse momento mais um painel de política, agora com Paulo Gama e Rafael Cortes. Marcos, o filho é seu, fique à vontade. Agora quem se despede sou eu. Obrigado, Stetter. Agora vamos deixar o programa em boas mãos aqui com dois analistas também, políticos, para comentar esse rescaldo das eleições, né, o resultado das eleições. A gente vai chamar o Paulo Gama, analista político da XP Investimentos, e o Rafael Cortes, analista político e sócio da Tendências Consultoria Integrada. Paulo e Rafael, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre muito bom a gente poder bater esse papo, ainda mais um dia com tanto assunto para a gente tratar. Queria começar pelo Cortes, tentando analisar um pouquinho como que essa coalizão que o Lula construiu, né, uma frente muito ampla, com vozes muito divergentes até na política, vai se dar na prática, né? Como que vai ser esse desenho de atrair, quer dizer, de um lado você tem uma figura como Guilherme Boulos, do outro lado você tem uma figura como Henrique Meirelles, quer dizer, você tem uma demanda por programas sociais, por políticas públicas muito latente na sociedade, uma promessa de campanha muito forte do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. E, do outro lado, você tem uma restrição, um quadro de restrição fiscal muito claro, né? Quer dizer, é um ambiente muito desafiador. Como você enxerga essa composição, essa formação política, esse desafio de se definir um rumo, desse grupo seguir esse rumo na mesma direção, com um ambiente político, né? Congresso Nacional, governabilidade, um cenário um tanto complexo? Bom dia, Marcos. Bom dia, Paulo. Tá um prazer estar conversando com vocês. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Uma satisfação estar pensando essa transição, né, num momento tão importante para a gente pensar a política brasileira e impactos para a agenda econômica, ativos, enfim. Eu acho que o ponto de partida para a gente começar a pensar essa transição é a gente não menosprezar o quão dividida é a sociedade brasileira nesse momento, né? Uma divisão não só numérica, né? Então pega lá o resultado muito próximo, a eleição mais disputada da história da Constituição de 88, mas é também uma divisão cujos polos estão razoavelmente distintos nesse momento, né? E, portanto, a tarefa, e eu acho que o grande lema desse novo governo Lula é fazer uma reconstrução política. Não é exagero, pelo menos na minha visão, de que a gente está quase que passando por uma segunda etapa de redemocratização, assim, no sentido para buscar um mundo em que a alternância de poder era visto com menos apreensão. Acho que essa é a grande questão que as democracias que têm bom desempenho econômico no médio e longo prazo conseguem, né? A alternância de poder, ela acontece, ela é conflituosa, ela tem disputa, gera volatilidade, tem decisão ruim que o novo governo te toma, tem decisão boa, enfim, isso está um pouco parte do jogo. O que me parece que é mais desafiador é essa ansiedade, essa percepção de que a alternância de poder custa muito, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né, do governo Lula. Não é mais um governo de afirmação ao PT, é muito mais um governo que foi construído por uma ideia de se opor ao governo Bolsonaro, tá? Então, ele vai ser muito plural, Marcos, para responder a sua pergunta, vai ter uma ampliação de ministérios importantes, né, para fazer a acomodação, seja desses interesses sociais, seja dos partidos políticos, pensando em formar uma coalizão majoritária, e seja para, enfim, fazer essa tarefa de reconstrução. O problema nosso aqui é como é que a economia para de pé nesse processo, né? Não é fácil fazer toda essa reconstrução, né, e manter uma política econômica e, eventualmente, até aprimorar essa política econômica. Eu acho que quem vai pagar, o bom termômetro vai ser o orçamento de 23, né? E me parece que a tendência é realmente o Lula, né, efetivamente tendo que ter pragmatismo. Acho que o resultado muito apertado mostrou que o espaço que ele tem é um espaço
diminuto, ele não tem muito grau de liberdade para fazer decisões. Ou seja, se a gente tiver um risco agora para esse mandato, não é um risco de esquerdismo, entre aspas, né? Mas é muito mais um risco da coalizão não parar de pé, né? De não consegue ir para lugar nenhum. Assim, não faz ajuste, mas também não vai para heterodoxia, enfim, isso que me parece que é o que a gente tem que olhar com algum cuidado aí nessas próximas semanas. São os desafios naturais de frentes amplas no mundo, né? Queria passar a bola para o Paulo Gama, tentar entender ainda essa questão, né, de como compatibilizar essas duas agendas com forças tão heterogêneas num Congresso mais conservador e que vai ser necessário construir uma maioria. É um desafio possível, mas continua sendo um desafio, né? Quer dizer, Lula parte de uma coalizão com pouco mais de 1/4 dos deputados na Câmara, e no Senado, um cenário de muitos senadores bolsonaristas de fato eleitos, né, que dificulta um pouco essa articulação. Como que você enxerga isso, considerando também o pouco tempo que o Lula tem para apresentar de fato uma equipe econômica e começar a endereçar de fato os problemas que estão postos, né? Auxílio Brasil, como colocar o Auxílio Brasil de R$600, Bolsa Família, enfim, R$600 no próximo orçamento, qual vai ser a nova regra fiscal, enfim, tem uma série de desafios que a gente não sabe as respostas ainda, né, Paulo? É isso, Marcos. Primeiro, bom dia, Marcos, bom dia, Rafael, bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando esse papo com a gente. Obrigado pelo convite para a gente conseguir debater esse início de transição. Acho que esse é, de fato, o principal desafio que a gente tem, Marcos, é como conciliar, né, frentes tão distintas ali que estiveram apoiando a candidatura do Lula, né? A gente tem, por um lado, uma demanda muito grande que foi vocalizada por ele, verbalizada e prometida por ele durante a campanha, que é o de fazer frente às impressões, né, e às avaliações que se fazia da agenda econômica do presidente Bolsonaro. Portanto, ele entra na campanha já com uma agenda bastante carregada ali em termos de valorização do salário mínimo, diante da promessa do Bolsonaro de manter os R$600 do Auxílio Brasil. Ele repete a promessa e avança ali para o pagamento de R$150 para alguns beneficiários. Ele faz a discussão da política de correção da tabela do imposto de renda nos mesmos níveis. Quer dizer, a gente avançou por uma espécie de disputa de quem dá mais ali na reta final, com o ministro Paulo Guedes dizendo textualmente isso, inclusive, né, que o que o Lula prometesse haveria do lado do Bolsonaro uma promessa no mesmo sentido. Então, Lula assume ou entra nesse período de transição com essa pressão muito grande, né, de restabelecer ali políticas sociais que foram marcas de governos petistas do passado e outros tipos de políticas não necessariamente sociais, como investimento em infraestrutura, investimento público em infraestrutura, né, políticas como o FIES, que também demandam espaço orçamentário. Ele entra ali para esse período com essa missão, né? Acho que essa é a bandeira que ele vai carregar, a bandeira de combate à desigualdade, de vencer a fome e tudo mais. Por outro lado, enfim, ele precisa dar áreas concretos ali, né, deixar crível e prático o que é a credibilidade, previsibilidade, estabilidade que ele prometia com a outra mão, né? Enfim, como é que você conjuga esses dois pontos? E ali me parece, concordo com o Rafael, a maneira de fazer isso é caminhar para um pouco mais de pragmatismo e ampliar o leque ali em termos de formação de time. Ele é muito vocal nisso, né, a disputa apertada. O Congresso, com uma composição menos de esquerda do que o atual, acho que o forçaram a tratar disso com um pouco mais de clareza, de maneira um pouco mais explícita, né? Ele faz isso na reta final da eleição, né, na última semana, no evento que o PT faz no Teatro da PUC, ali ele diz explicitamente a Gleisi, né, esse vai ser um governo que não vai ser um governo do PT, relembra o que fez em 2003, né, com Meirelles, com Furlan, com Miguel Jorge, e ele fala ontem, repete a mesma coisa, a gente não pode encarar isso como uma vitória do PT, como uma vitória dessa frente ampla e tudo mais. Então me parece que a agenda é essa agenda que está um pouco clara ali, né? Não vejo o governo fazendo uma agenda simplesmente reformista e tudo mais, é uma agenda que tem como norte a retomada das políticas sociais já enunciadas pelo PT durante a campanha toda. Esse é o norte. Como fazer isso? Acho que com um pouco mais de pragmatismo do outro lado. Então, me parece que o início ali vai ser um início de negociação bastante forte, né? Qual é o limite, até onde, ou de onde o presidente pretende não retroceder em termos de promessa, e que tipo de sinais ele precisa dar do outro lado para conseguir fazer isso sem que ele perca ali a condição dos próximos 4 anos, né? Porque a gente sabe que eventuais movimentos que acerem só numa direção não seriam bem recebidos, evidentemente. Então, acho que ele parte desse pressuposto e desse conhecimento, dessa percepção, para tomar as decisões agora de nomeação e de sinalização.
Não há clareza ainda dentro do PT, me parece, de qual caminho a seguir ali para a âncora fiscal. O que se fala é que o Lula tem na cabeça, né, o que ele repete ali desde o primeiro mandato, a necessidade de se buscar superávit e de não gastar mais do que ganha, é um pouco da economia de dia a dia ali que o Lula tem na cabeça e que ele repete, tenta aplicar para o cenário macro. Então parece que o caminho é esse, mas intensidade, composição dessa busca, acho que vai depender um pouco dos sinais que ele der agora sobre a equipe econômica. O Ministério vai ser dividido, né? O Ministério da Economia, a tendência é que ele seja dividido, e aí você tem espaço tanto para contemplar demandas, como o Rafael bem mencionou, né, de aliados do Centrão, então a ampliação do número de pastas ali, inclusive dentro da área econômica, pode servir a isso, mas servir também para fazer um mix ali de personalidades dentro dessa composição do time econômico, né, com um sinal um pouco mais claro ali para a política, um sinal um pouco mais claro de ortodoxia. Me parece essa uma outra maneira ali que ele conseguiria completar. E por fim, sobre Congresso, Marcos, é verdade, o Congresso tem uma cara um pouco mais de centro-direita, né? Eu acho que ele impede avanços e abusos de alguma maneira. Então, como uma ala do PT conversava lá atrás sobre reestatizar a Eletrobras, né? Ou uma revogação completa da reforma trabalhista, algo que tem um pouco mais cara de intervencionismo, né? De dedo forte, mão forte. Eu acho que possivelmente você tem ali uma possibilidade de que esse Congresso barre, tá? Agora, quando a gente vai falar de flexibilização fiscal, a gente viu o que aconteceu. O Congresso costuma, na questão fiscal, dançar a música do governo, né? A gente viu o que aconteceu ali no governo Temer, quando o Congresso aprovou o teto de gastos super rígido, defendido pelo Meirelles. A gente viu o que aconteceu com a reforma da Previdência, mas a gente viu também toda a flexibilização que esse mesmo Congresso aprovou, né, diante da necessidade eleitoral do atual governo, né? Então a gente vem de duas modificações recentes no teto de gastos, aquela primeira de outubro do ano passado, que custou a demissão, o pedido de demissão do Jefferson e do Bruno Funchal. A gente vem de uma nova flexibilização agora para acomodar os gastos extras do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, do Vale Caminhoneiro, Vale Taxistas e tudo mais. Então acho que o Congresso tende, né, assim, funcionar como uma espécie de freio ou de barreira ali, alguma agenda com uma cara mais intervencionista, mas tende a dançar também a música do governo quando a gente chega nas questões fiscais. Então vai depender um pouco dessa percepção e da relevância ali que o Lula vai atribuir à nomeação de um time pragmático, a apresentação de uma agenda pragmática para o Congresso conseguir acompanhar nessa mesma direção. Com certeza. O pessoal está vendo uma arte aqui que o nosso pessoal montou. Na verdade, isso daí é com base nas coligações que foram feitas durante a eleição, os partidos que estão apoiando, né? Isso vai se modificar ao longo do tempo. É uma indicação de que o Lula parte mais ou menos desses 144 deputados de base, se você considerar os partidos que aderiram à campanha dele, né? Mas isso vai ser agora negociado para se formar uma maioria no Congresso. É possível, inclusive, que parte do PL, alguns parlamentares fiquem indefinidos, possam migrar até para a própria base governista. Enfim, tem alguns partidos de centro, então, que podem fazer essa migração, próprios progressistas, enfim. Isso não é uma estrutura engessada, né? Isso vai sendo negociado ao longo do tempo. E é isso que eu queria saber do Cortez. A gente tem mais 3, 4 minutos de conversa. Eu ia fazer 2 perguntas, uma para cada um. Cortez, primeiro, como que isso vai ser feito no Congresso Nacional? O que você espera de partidos que devem ser atraídos mais para a base de Lula, tanto na Câmara quanto no Senado? E quais são suas expectativas para a disputa das presidências das duas casas, tá? E a relação com o futuro governo Lula? Olha, Marcos, eu acho que essa é a principal questão. Se a gente tivesse que elencar, né, para todo mundo que está ouvindo, né, qual que é o primeiro termômetro para tentar conseguir antecipar esse risco político a partir dessa transição eleitoral? Claro que tem sempre o simbolismo do comando da equipe econômica, então isso vai ser, num primeiro momento, muito precificado, mas passado um pouco essa fase do choque do mercado, enfim, de adaptar expectativas, me parece que a eleição para a presidência da Câmara e do Senado é a variável política per se mais importante para a gente entender a construção do orçamento de 23 e, posteriormente, né, para quem quiser ampliar um pouco a análise, ao restante pelo menos os 2 primeiros anos do mandato. A gente acha que tem 2 cenários polares, né? Um deles o Lula olha esse quadro, vocês estão vendo aí a arte tanto na Câmara quanto no Senado, olha para esse quadro e pensa alguma coisa do tipo, fala, não, eu consigo fazer o presidente da Câmara, né? Eu consigo construir uma coalizão que vence
o Arthur Lira nessa disputa pela reeleição, né? Se isso for verdade, se o Lula chegar com esse olhar, me parece que para curto prazo, esse é um cenário ruim para a questão fiscal no Brasil, para a questão de risco político, porque basicamente o Arthur Lira vai naturalmente buscar a reeleição e a construção orçamentária de 23, que é quando ele tem o poder da caneta, vai transparecer toda essa disputa. Então, por exemplo, orçamento secreto, controle sobre emendas, etc. e tal, vai ficar muito mais travado, né? Um outro cenário é o cenário que o Lula vai olhar e dizer, bom, não consigo fazer a presidência da Câmara, né? O Arthur Lira tem uma maioria consolidada, confortável, e então eu vou fazer pontes com o Arthur Lira, né? Eu acho que esse é o cenário melhor para os ativos. E vejam, gente, aqui não é uma defesa, um lado é fiscalista, o outro não é fiscalista. Na verdade, nós estamos falando de espaços de poder e consequências do ponto de vista de política fiscal dessa luta por espaço de poder. Então, não precisa ninguém adjetivar se um é defensor ou não. Eu acho que esse é o principal ponto, Marcos. A gente está com um tempo meio corrido assim. Na minha cabeça, a gente vai ir para um cenário mais de acomodação, mas é muito difícil porque o status quo é um status quo ruim, né? Então, ele tem que colocar alguma coisa no lugar. Isso sempre é difícil de fazer. Paulo, a mesma pergunta para você, olhando e lembrando de um fato, acho que importante, né? Acho que um dos grandes personagens que iniciaram esse processo de transição já foi o próprio Arthur Lira, com um pronunciamento muito rápido logo depois do resultado da eleição, né? Ele reconhece o resultado das urnas e, enfim, ao lado do próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que também estava presente naquele discurso, enfim, foi um gesto muito simbólico e um afastamento na prática dele do presidente Jair Bolsonaro, que até o momento, mais de 12 horas depois do resultado proclamado, ainda não se manifestou. Queria entender de você como que está a briga na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Você acha que o Arthur Lira já está se posicionando, se reposicionando nesse novo tabuleiro diante de uma derrota de Bolsonaro? Me parece que sim, Marcos. Acho que o fato dele ter telefonado ao presidente eleito, Lula, antes da coletiva, a maneira como ele se porta na coletiva, sendo categórico ali sobre impossibilidade de questionamento do resultado, ele se porta, como você lembrou bem, se posta, como você lembrou bem, ao lado do Ricardo Barros, líder do governo, ao lado do Hugo Leal, relator do orçamento, ao lado do André Fucca, que foi líder e presidiu o PP na ausência do Ciro Nogueira por um breve período antes de assumir a liderança. Enfim, ele se reúne ali das forças que hoje comandam de alguma maneira, né, a distribuição orçamentária ali para fazer uma sinalização que, se não é de apoio formal ali no momento da entrevista, é uma sinalização relevante, porque se questionava um pouco como é que essas forças apoiadoras do presidente Bolsonaro se comportariam, né, pós-resultado. Então foi um movimento relevante, forte, bastante assertivo ali, de dizer que não se contestaria resultado e que o resultado seria cumprido, seguramente pensando ali numa situação da eleição de 2023. Me parece, tá, pelo que se conversava ali no PT antes, eles tinham estimativa de que a esquerda fizesse algo mais perto de 170, 160 deputados do que dos 125 que foram feitos, né? Falavam alguns até em 200 deputados da esquerda. Aí sim, me parece que eles teriam algum tipo de disposição de fazer frente à candidatura do Arthur, tá? Com esses 125 deputados, me parece bastante difícil ali que a esquerda consiga patrocinar um nome, ainda mais com os instrumentos e ferramentas que estão hoje à disposição do presidente Arthur ali, de negociação e composição dentro da casa. Então, me parece que sim, me parece já ser um movimento, tá? Dentro do próprio PL, por exemplo, a gente tem ali um pouco mais da metade, 60% da bancada, que deve a eleição ao Bolsonaro, mas tem 40% da bancada que já vem de antes, enfim, próprias lideranças ali do PL também tratam a composição com o Lula com certa naturalidade para frente, ainda que vá haver uma separação dentro da bancada, a exemplo do que aconteceu com o PSL, né? Quando o presidente decide sair, a bancada racha, provavelmente é o que acontece com o PL à frente, mas são esses partidos que estiveram de novo, apoiaram Dilma, apoiaram Lula no passado, apoiaram Temer, apoiaram Bolsonaro, provavelmente vão apoiar o Lula de novo, né, a partir ali de negociações de composição, tá? Então acho que é um pouco esse o cenário ali,
uma oposição, me parece, tá, pelos levantamentos que a gente fez ali, avaliando nome a nome, o Vitor, que, né, que trabalha conosco, tocou de maneira mais exaustiva ali esse levantamento, não há muito mais do que 20% do Congresso, da Câmara dos Deputados ali, que fez campanha com os valores 100% atrelados ao presidente, tá, que se elegeu e que deve a eleição ao presidente. Não passa muito desses 20%, não que a oposição seja só isso, né, mas acho que tem barreiras intransponíveis ali para discutir com Lula, me parece um número um pouco restrito ali, tá? De forma que, se não tem uma base confortável, o Lula consegue pelo menos ter uma base ali para tocar o dia a dia, não me parece que vai haver dificuldade para isso. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês, infelizmente não temos mais tempo para esse painel, mas oportunidades vão faltar, a gente ainda vai conversar muito durante essa transição e esse momento da política nacional.